nome é Ângelo André, eu sou conhecido pelo pessoal da banda aqui, amigos como Dé, né? Sou nascido em Caraguatatuba, fui criado no bairro do Sumaré, na maior parte do tempo, né? E sempre vivi em bairros próximos aqui do centro da cidade. Nasci em maio de 70, né? E minha família aqui de Caraguá, né? E sou o contramestre da banda. Já aconteceu da banda precisar ir viajar e o Álvaro não poder, e eu substituí o Álvaro nessa oportunidade. E na banda a função do contramestre basicamente é essa, substituir o maestro nas funções dele, né? Às vezes em alguma parte administrativa também, que eu acabo ajudando aqui dentro da banda. Bom, fora da banda eu também tenho uma profissão paralela, né? Que eu sou funcionário público estadual da área da saúde, né? E então eu tenho metade do meu dia dividido entre a música e essa minha profissão. Praticamente eu iniciei nos dois juntos, né? Em 91 eu prestei o concurso para a saúde estadual e em 91 eu também comecei a fazer aula de música. Então as duas coisas vieram juntas na minha vida e até hoje eu prossigo dando esse encaminhamento nos dois lados. Aqui em Caraguá, né, eu tinha alguns amigos de escola que tinham uma banda, né, um conjunto de baile, que é o Grupo Feira Livre, né, do maestro Zé Pepe. E eu não tinha, assim, contato com eles na casa, assim, frequente, né? E até que um dia eu fui lá, através de um outro amigo, eu fui visitar a casa deles, né? E quando eu me deparei com aquela situação de quartinho de ensaio, bateria, baixo, guitarra, eu me interessei, gostei daquele ambiente, né? Então eu passei a conviver mais ali com aquele pessoal legal. Até eu sentava na bateria, começava já a dar os primeiros toques na bateria e fui me aprimorando ali, gostando da coisa. Até que nesse entra e sai do conjunto, né, o baterista deles, que era o Kiko, o irmão mais velho, que o Feira Livre era um grupo de irmãos, né, e o irmão mais velho, o Kiko, ele era sargento da aeronáutica na época, e devido a ele teve que morar no CTA em São José e não podia mais fazer alguns bailes. E eu comecei a fazer esses bailes no lugar dele, isso, lógico, depois de um tempo. E então eu resolvi me aprimorar. Daí eu fiquei pouco tempo no Feira Livre, né, saí logo em seguida, e eu e mais dois amigos juntamos, né, baixo, bateria e guitarra e começamos a ensaiar. E nisso eu resolvi buscar mais informações sobre bateria, né, e foi aonde eu me deparei com a necessidade de aprender a ler partitura. Então eu falei, bom, e agora onde eu vou aprender a ler partitura? Para mim poder adquirir informações sobre bateria. Foi onde eu resolvi vir estudar na banda, para aprender simplesmente partitura para tocar bateria no conjunto. Não tinha nada a ver em entrar na banda, não tinha interesse em entrar na banda. Bom, aí comecei a me interessar, eu fazia aula com o Ricardo, né, que é o filho do maestro, e ele percebeu que eu tinha uma desenvoltura, estava desenvolvendo bem, né, a minha leitura e tal, e ele começou a me chamar para entrar na banda. Mas 2, 3 meses que eu recusei, né, de entrar na banda, eu acabei aceitando e entrei na banda. Na época, a parte de percussão da banda eram 3 pessoas, era eu no bumbo, o Val na caixa e o seu Acendino no prato. E eu, né, tinha um pouco de receio de tocar, que eu não conhecia as músicas, né, bolero, samba, essas coisas não era do repertório de conjunto, então, mas o pessoal me deu apoio e tal, eu acabei me entrosando. E daí eu fiquei paralelo, mais uma coisa que eu adquiri, porque foi o conjunto, que eu tocava na banda e no conjunto, né, a gente formou um conjunto que chamava Fator RH, onde eu tocava bateria. Daí já estava mais aprimorado, que já tinha adquirido algumas aulas, videoaula, né. Bom, aí me firmei na banda, né, no ritmo. Até que na primeira viagem da banda, a gente foi viajar para a cidade de Cambuí, que foi minha primeira viagem em Minas Gerais, né, no encontro de bandas. E eu, novo lá na banda, eu não sabia como que era um encontro de bandas, não tinha ideia, né, dos detalhes. Bom, aí a gente foi para o encontro de bandas. E nessa época, o ensaio da banda era feito no auditório da Fundac, né, no teatro.
E o material da banda ficava na Setur, né, no prédio da Setur. Então a gente tinha que ir até o prédio da Setur, pegar, né, o bumbo, caixa, prato, subir e ir até a Fundac, ensaiar e depois de noite voltar, devolver o material lá. E eu fazia isso, mas sem nenhum problema. Então eu levava o bumbo, ensaiava, voltava, guardava. Bom, aí chegou o dia da viagem, a gente foi para Cambuí e quando chegou na viagem, tinha mais pessoas da banda que não vinham ensaiar e que apareceram no dia da viagem, que eu não sabia como é que funcionava, né? Inclusive pessoas da percussão, né? E quando chegou lá na hora do encontro de bandas em Minas, uma dessas pessoas pegou o bumbo no meu lugar. E eu fiquei super chateado, só que eu não sabia como que funcionava a banda, né? O que aconteceu? Eu fiquei sem instrumento para tocar no encontro de bandas. Então era a minha primeira viagem, eu fiquei lá sentado na sarjeta, né? Olhando a banda passar, literalmente, né? A banda que eu ensaiava. E, de certa forma, meio revoltado, porque eu que ensaiava durante a semana toda, né? Eu que buscava o bumbo, levava o bumbo, não pude tocar. E uma outra pessoa que não ensaiava é que tocou no meu lugar. Mas até aí, né, a revolta serviu como experiência, né? Eu falei pro maestro, bom, eu quero tocar algum instrumento de sopro, né? Mas ele não sabia o porquê, né? Ele achou que era um interesse natural, como até hoje existe esse interesse das pessoas que entram na percussão, acabam migrando, né, para o instrumento de sopro. Ele achou que era um interesse natural, tal, mas que não era. Na verdade, a minha ideia era a seguinte: eu estando com o instrumento de sopro, aquele instrumento é meu, então eu não vou ter que passar esse instrumento para ninguém, como aconteceu comigo no ritmo, né, na percussão. Eu perdi a minha vaga ali durante um período ali naquela apresentação. Então eu falei, bom, se eu tivesse um instrumento de sopro não teria acontecido isso. Então eu resolvi tocar um instrumento de sopro para evitar que acontecesse isso numa próxima viagem. Então não tinha instrumento, né, disponível. E o que sobrou foi exatamente o saxofone. Então ele me passou para o saxofone. Se tivesse sobrado um trombone, hoje eu estaria tocando trombone, entendeu? Eu não escolhi saxofone. Sobrou um saxofone, ele me passou, me ensinou a escala ali na hora, né? E eu comecei a fazer aula, né? Eu lembro que eu fazia na flauta primeiro, depois peguei o sax. Quem me deu algumas aulas já no saxofone, inclusive alguns toques, foi o Valdeci, que é o maestro de Ubatuba, né? E dali eu comecei a me inteirar no saxofone. Gostei, né? Comecei com sax alto, como todo mundo começa. E fui estudando. Fiz aula 8 meses com o maestro Almir Clemente de São Sebastião, né? Que é formado em saxofone. Fiz o Pro Bandas 2 vezes aqui em Caraguá, que é o pessoal de Tatuí, Conservatório de Tatuí, que me desenvolveu muito, né, essas aulas. E daí a gente começou a adquirir instrumentos, daí foi criada a sociedade, né, em 95, se não me engano, o Dr. Pedro Norberto era o presidente da fundação, criou a Sociedade Amigos da Banda, onde conseguimos montar uma verba, né, criar uma verba, e a gente pôde, através dessa verba, comprar instrumentos, manutenção, coisa que não tinha antes. E aí ampliou-se, né, o naipe de sax, que a gente não tinha barítono, que hoje a gente tem, o tenor alto, era tudo nacional, hoje são todos importados. Nisso a gente se aproximou mais de São Paulo, né? Diminuiu a distância, que a gente começou a ir mais para lá, ver os locais de venda, os locais de manutenção. Outra coisa que me demonstrou também interesse, eu achei legal a manutenção de instrumentos, né? Quando eu conheci o Zé Augusto, né? Que é o Zé Augusto e o Aldo Bove, que são duas pessoas que consertam instrumentos em São Paulo e que são conhecidos nesse ramo, né, por famosos, né, pessoas famosas que trabalham com ele, que põem o instrumento para consertar com essas pessoas. E eu também gostei dessa parte, então eu acabei adquirindo algumas ferramentas, né, através da banda, algumas ferramentas, montamos uma pequena oficina através dessa minha visualização e curiosidade de conhecer os instrumentos. Eu também desenvolvi um pouco essa parte de manutenção, né. Então, as pessoas até costumam hoje, quando quebra alguma coisa, vem em mim primeiro, né, antes de pedir para o Val para levar para São Paulo, vem perguntar e geralmente eu acabo dando um jeito, né, só em último caso vai para São Paulo, mas a maioria dos instrumentos eu acabo consertando aqui mesmo, principalmente no caso de saxofone, clarinete e flautas, né. E daí eu desenvolvi essa parte, né, como eu disse, e
Um pouco antes disso, também o Álvaro solicitou que eu desse aula, né? A princípio eu meio que não concordei assim, né? Pelo pouco de informação que eu tinha. E eu acabei aceitando e comecei a dar aula mais ou menos em 97. E daí foi montando turma, criando cada vez mais vagas, né? Foi ampliando o local de aula. Hoje eu devo estar em torno de uns 30 alunos, né? Com faixa etária liberada, né? Não tem nível de faixa etária. E o pessoal gosta, porque eu tenho formado bastante alunos, acredito que a maioria da banda hoje foi meu aluno no começo. Eu dou aula de iniciação, né, ensino a ler a partitura, né? A pessoa vai aprender a ler a partitura ali comigo, né? Então a maioria da banda aqui, se for fazer uma pesquisa, vai ver que começou comigo ali na aula básica, né? Não que aprendeu a tocar um instrumento comigo, mas na aula básica começou comigo, assim como eu tenho muitos outros ainda, né, que permanecem comigo. Eu tenho alunos flutuantes, né, que são aqueles alunos que não podem vir sempre, né? Tenho alunos também que não têm interesse de entrar na banda, assim como eu não tinha e fazia aula. Eu também tenho alunos que ou tocam em conjunto, ou tocam em igreja, ou tocam em casa e que fazem aula aqui, mas não têm interesse de entrar na banda, né? E até hoje, desde 97, né, ou seja, 7 anos, até hoje eu continuo dando aula na banda, né? Assim como o Ricardo, o Zé Carlos e o Val. E a gente sente só uma falta assim, de ter mais instrumento, mais recurso, né? A gente tem muito aluno que vem na primeira aula e já desiste por não ter esse contato com o instrumento como é comum nos outros cursos, né? Por isso essa escassez também, entre aspas, né, de alunos, né? Eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de recurso, investimento, não sei dizer quanto exatamente, que pudesse ter uns 2, 3 instrumentos de cada naipe para a gente montar uma escolinha. Essa é uma ideia minha, né? Montasse uma mini banda de alunos, sem compromisso com a apresentação, sem se preocupar em ter um nome, uma mini banda de alunos, para aquele aluno ter o contato, pelo menos, para ele sentir se realmente é aquilo que ele quer, entendeu? Para ele ter uma noção de o que é tocar um saxofone, um trombone, um clarinete, independente se ele vai entrar na banda ou não, né? Porque o aluno ele vai ter que ter uma desenvoltura para o maestro poder aceitar ele na banda, né? Não que ele entre já sabendo tudo, mas a gente percebe pelo tempo de aula o potencial do aluno, né? Acho que para frente, né, a gente já pode investir nessa parte ainda de montar uma bandinha só de alunos realmente que não estão na banda para estímulo, uma bandinha de estímulo. Como eu já mencionei, né, a primeira viagem minha foi para Cambuí. Eu tocava na percussão, tocava bumbo, né? E logo em seguida eu já fui para o saxofone. Foi questão de, sei lá, 2 meses talvez, no máximo. Eu já estava tocando a gente chama de harmonia, né? Que é o aluno iniciante, está com o sax alto, toca lá no fundo da banda. Como eu tocava lá no fundo da banda, eu tocava ao lado do seu Zé Pinto, né? Que já é falecido. E então eu tive mais contato com o seu Zé Pinto. Ele sempre me dava as instruções, né, de leitura, de músicas, de tom, né, aqueles problemas que músico novo passa ali, né, de inexperiência, de não saber, misturado com o nervosismo de principiante. E o seu Zé Pinto sempre estava ali do meu lado, dando esses toques e tal. Então, é uma pessoa que eu mantive mais contato assim na banda, né? E nesse último período agora com o Gaspar, eu tocava do lado do Gaspar, né, que também faleceu recentemente, mas eu não tinha tanto contato nessa parte teórica musical, né? O seu Zé Pinto, como eu era iniciante também, né? Eu era principiante, então acho que o seu Zé Pinto se sentia mais necessidade de me dar uns alertas, né? Mas já com o Gaspar eu já estava mais amadurecido musicalmente, então era só profissionalmente, tocava ali do lado ali, mas não tinha aquele contato, aquela troca de informação igual tinha com o seu Zé Pinto. O seu Zé Pinto é uma grande pessoa, né? Conhecido, popular na cidade toda.
Uma coisa que muita gente não sabe, meu pai, né, era amigo de juventude do seu Zé Pinto, né? O seu Zé Pinto me confessou isso uma vez, que eles iam para os bailes juntos, né, para farra junto, né, meu pai e o seu Zé Pinto, que inclusive também é falecido. E eu estudei junto com o filho do seu Zé Pinto, que é o Zé Pinto Filho, né? Então eu já conhecia da escola, que tocou na banda junto com a gente também, tocava clarinete. Quem conheceu o seu Zé Pinto sabe que a pessoa que ele era, né? Super sensível, sentimental e gostava muito da banda, defendia a banda com unhas e dentes, né? Inclusive ele mencionou até pra gente que se esperassem ele falecer, que ele não gostaria que colocasse o nome dele na sede da banda, que a prefeitura prometeu de construir. Não sei se ele falou isso aí como uma forma de pressão ou se ele falou realmente de coração, mas foram palavras dele que ele deixou aqui pra gente. Para a família dele também ele mencionou isso. Quando eu entrei na banda ele ainda era motorista de táxi, né? Na antiga rodoviária de Caraguá, onde hoje é o McDonald's. O seu Zé Pinto tinha um ponto de táxi ali. E eu lembro que era ele quem fazia o pagamento do pessoal também da banda, né? Naquele começo, ele que era incumbido de pegar o dinheiro, não sei se era na prefeitura, porque na época não tinha fundação, e repassar o dinheiro para os músicos da banda, né? A gratificação, na verdade, que não era um salário. E ele sempre foi também, ao mesmo tempo que era uma pessoa legal, ele sempre foi muito meio nervosão, meio, vamos dizer assim, impaciente, né? Então ele não aceitava algumas coisas, às vezes tinha algumas brincadeiras que ele se irritava, tal, mas ele acabava relevando, né? Ele não deixava estragar a viagem por causa daquilo ali. Então é uma pessoa que embora a diferença de idade da maioria da banda, né, que a maioria é jovem, hoje na média de 17 anos, 16, ele se dava bem com todo mundo, né? Várias vezes eu ouvi ele falar isso, que a esposa dele era a segunda mãe dele. E com o falecimento dela, ele não aguentou muito tempo, não resistiu, né, a essa ausência. Mas é pessoa que de certa forma faz falta aqui para a banda. Bom, existiam alguns fatos, né, que aconteciam durante as viagens que eram marcantes para a gente, né? Quem passou por algumas situações com certeza não esqueceu, não vai esquecer. Então nós costumamos, né, entrar em contato com a cidade de Minas, para onde a gente vai geralmente, para fechar local de pousada, né, o local para ficar, se vai precisar levar colchonete ou não, roupa de cama, enfim, local para tomar banho, e a gente se apresenta no sábado à noite, né, e no domingo é o evento, o encontro no caso, né. E teve uma viagem para Campos do Jordão que a gente fez esse procedimento todo, né, fechamos com a pessoa garantiu uma pousada para a gente, um hotel lá em Campos do Jordão, e nós ficamos até contentes, que raramente a gente fica em hotel, né? Sempre a gente fica em colégio, né? A gente tem que levar colchão e tal, e nessa vez não precisaria. E a gente foi para Campos do Jordão, e era uma época de frio, eu não sei dizer exatamente o mês, mas era época de frio. E nós saímos de Caraguá sempre entre sexta e sábado, né? Meia-noite, meia-noite e meia e tal, viajamos durante a madrugada. Só que como Campos do Jordão é perto, a gente resolveu sair um pouco mais cedo. E eu lembro que a gente chegou em Campos do Jordão por volta de 1h da manhã. E estava muito frio mesmo. E nós chegamos na pousada, né? A pousada só tinha o atendente, o recepcionista. E quando nós chegamos lá, ele disse que não tinha nada reservado pra gente. Então aquilo ali foi, né? Pô, foi um susto pra gente, que a gente foi lá contando com aquilo ali, frio, o pessoal querendo dormir, cansado, com fome, e chegou lá, não tinha nada, e nós tivemos que passar a noite dentro do ônibus. Então foi um fato marcante. Mas hoje a gente já toma as providências, pegando telefone, celular, telefone residencial antes, para chegar no local, na cidade, e poder entrar em contato com a pessoa que fechou com a gente. Também já aconteceu, mais recente que eu lembro, para São Tomé das Letras, em Minas também, né? Que é uma cidade, eu não conhecia, né? É uma cidade que tem a sua fama de misticismo, né? Que dizem que tem um túnel que liga São Tomé das Letras a Machu Picchu e por aí vai. E nós chegamos, a gente estava indo para a cidade, primeiro
primeira coisa que a gente se assustou é que na estrada a Polícia Federal parou a gente e começou a revistar todo mundo. Todo mundo do ônibus teve que descer, tirar bagagem, eles revistaram malas, tudo. Até que um sargento lá percebeu que era uma banda, escola, tinha criança, mulheres e tal, e que não precisava ir adiante com aquela investigação e acabou liberando o ônibus. Mas ele explicou pra gente que esse evento que ia ter em São Tomé das Letras, o encontro de bandas, haviam, né, dito lá, espalhado, que iam liberar o uso de drogas lá na cidade e tal, né? E por isso que a Polícia Federal estava fazendo essa blitz na estrada próximo de São Tomé das Letras e todo mundo estava sendo parado para essa revista em função dessa informação. E a gente achou normal, vamos embora, né? Aí quando a gente chegou em São Tomé das Letras, a gente viu que a cidade ela é super curiosa mesmo, né? Quem conhece São Tomé das Letras sabe que ela não tem cidade igual no Brasil, né? Aquelas pedras, né? Tudo é feito de pedra, né? As igrejas, as casas, são placas de pedras empilhadas formando a parede, a cobertura da casa, tudo. E nós achamos estranho porque era comum você ver pessoas, não sei dizer exatamente se eram embriagados ou drogados, mas pessoas deitadas assim na calçada, na rua, jovens, mulheres, pessoas no topo dos morros, assim, olhando o horizonte por horas, sem, né? Então você via aquele ambiente que era um ambiente diferente mesmo, as pessoas ali totalmente em transe, vamos dizer assim, né? E a princípio a gente ficou meio assustado quando a gente chegou, né? A gente viu aquele ambiente que não era uma cidade mineira comum, como a gente já havia visitado outras, aquela ali era diferente. Mas depois ocorreu tudo bem, durante a apresentação, né, no dia seguinte, as pessoas gostaram da apresentação da banda, até porque a gente tem repertório de rock, né? E o pessoal de lá, o estilo de música que predominava lá, que predomina, né, em São Tomé das Letras, é Raul Seixas, é rock and roll, é basicamente isso daí. Então, como a nossa banda tem isso no repertório, né, diferente das bandas de Minas, então eu acredito que por isso que o público que estava lá se acomodou, né, se aglomerou em volta da nossa banda e foi muito legal, porque eles aplaudiam, queria que só a gente tocasse, né, e mandava apressar as outras bandas para a gente tocar, então foi um fato bastante curioso, que no começo deu um pouco de medo, né, na gente, porque a gente tem crianças na banda, tem meninas e tal, mas depois a gente viu que não era pessoal de bagunça, né? O pessoal que estava ali para curtir, poderiam até estar usando as drogas deles lá, mas não vinham dar problemas para a gente. Na música até hoje é assim, você vê que cada dia você está desenvolvendo, cada dia você está vendo coisas novas ali que você não sabe, que você vai aprender naquele momento ali, vai desenvolver. Então isso daí eu acho que é o que faz com que as pessoas entrem na banda, algumas pessoas que saíram da banda dão um jeito de voltar, querem voltar. Às vezes, mesmo aquelas que não voltaram, mas você percebe que se você for entrevistar, eles têm vontade, eles sentem falta de tocar, entendeu? Que é uma coisa que você adquire e é muito difícil você dizer assim, não vou fazer mais, a não ser por algum problema de saúde. Ainda mesmo assim, eu acredito que é difícil você largar, vamos dizer assim. Para quem engajou nesse ramo, é difícil largar. Em qualquer área da música especificamente, estou dizendo, né? Acredito que na arte, mas na música, que é a minha área, eu acredito que a partir do momento que você se entrosou ali, tem um pessoal legal trabalhando com você, eu acho que é difícil você deixar de fazer aquilo. E o período que você precisa, às vezes, deixar, como acontece com algumas pessoas que vão viajar, ou um instrumento que quebra, você tem que ficar um tempo sem tocar, você percebe que a gente sente falta. Sábado, às vezes, não tem banda, né, por causa de chuva, ou porque a Fundac está usando o coreto. A gente sente falta, dá aquele horário de vir para a banda e o pessoal sente falta. Fala, pô, era a hora de vir para a banda, de tomar o banho, de colocar o uniforme. Então, a gente... vamos dizer assim, né, o corpo já acostumou, né, aquele dia é o horário da banda, né, então aconteça o que acontecer, se você não puder vir para a banda, você vai sentir falta com certeza, né.
mais devagar, não tem essa... Mais devagar, mais devagar. Isso, ouve o metrônomo, ouve a pulsação do metrônomo.